Articulações cartilaginosas. Articulações cartilaginosas. Temos dois tipos aqui, ó. Segura a bomba no nome aqui, ó. Sincondroses e sínfises. Sincondroses e sínfises. Como que funciona aqui? As articulações cartilaginosas, elas podem ser de cartilagem hialina, que é aquela cartilagem molinha, transparente, ou elas podem ser de fibrocartilagem. Então, esses nomes que vocês têm aqui, ó, eles dizem do que é feita essa união óssea. Então, quando a articulação é cartilaginosa, é de cartilagem propriamente dita. E olha só, eu estou falando de cartilagem hialina. Não confunde com cartilagem articular, que é o que a gente tem nas articulações sinoviais. Cartilagem hialina é aquela cartilagem que a gente tem entre as costelas e o externo. É uma cartilagem molinha que permite, ó, a expansão da caixa torácica durante os nossos movimentos respiratórios. Então isso é cartilagem hialina. Quando as articulações são de cartilagem hialina, elas são chamadas sincondroses. Então as sincondroses são de cartilagem hialina. Esse termo hialina significa transparente, tá bom? Então, cartilagem hialina é aquela cartilagem, principalmente a mais famosa, essa que a gente tem aqui, entre as cartilagens, entre as costelas e o externo, que são as cartilagens costais. Então, quando uma articulação é desse tipo, ela é classificada como sincondrose. Então, a gente utiliza isso aqui quando você está fazendo uma prova e na prova pergunta: qual é a classificação e os movimentos permitidos da articulação tibiofibular proximal? Você tem que escrever sindesmose, tá bom? É isso que você tem que escrever. Qual é a classificação e os movimentos permitidos? Não tem movimentos, tá? Se pergunta para você, classifique as articulações externocostais. As articulações externocostais são sincondroses e permitem movimentos restritos. Eu tenho movimentos, ó, na caixa torácica. Meu pulmão consegue expandir, diferente do meu cérebro, ele não consegue expandir, porque meu crânio não permite, porque lá eu tenho suturas. Você está entendendo a diferença entre as articulações em cada lugar do corpo? É muito importante que você saiba isso. Você nunca mais esquece nas provas. E quando a articulação for de fibrocartilagem, ou seja, o que tem entre os ossos é fibrocartilagem, isso é chamado de sínfise. Existe uma sínfise no corpo que você conhece bem, que é a sínfise púbica, que fica entre os dois ossos púbicos. Por que a sínfise chama sínfise? Já está no nome, porque ela é feita de fibrocartilagem. A fibrocartilagem, quando ela compõe uma união óssea, ela é classificada como sínfise. Então olha o nome, sínfise púbica. Púbica, não pública. O que é sínfise? É uma coisa feita de fibrocartilagem. Por que púbica? Porque une os dois ossos púbicos. Então isso que significa sínfise púbica. Então o termo sínfise já fala pra gente do que é feita a cartilagem. E olha só, entre os corpos vertebrais, na coluna vertebral, a gente tem os discos intervertebrais. Quando você começa a estudar o disco, você vê que ele tem um anel fibroso e um núcleo pulposo. Então os discos intervertebrais são fibrocartilagens. Ou seja, como é classificada a articulação entre os corpos vertebrais? Sínfises.
Tá? Entre os corpos vertebrais vocês têm também sínfises, tá bom? Então a gente tem essas características aqui. Então vocês viram que legal? Isso aqui, ó, é uma classificação de acordo com o tecido de interposição entre as peças ósseas. Então olha só, as fibrosas têm 3 tipos. As cartilaginosas, 2 tipos. E as articulações sinoviais? As articulações sinoviais são bem mais complexas, gente. Então aqui a gente vai ter que falar bastante sobre elas aqui. As sinoviais são um bicho, cara. Pronto, que aqui o apagador é papel higiênico mesmo. Sinoviais. Vamos para as sinoviais. As sinoviais, o elemento de interposição das articulações sinoviais, ele é muito mais complexo, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma peça óssea. A gente sempre desenha o joelho, né? Por que a gente desenha o joelho? Sempre, ó. A gente tem 2 peças ósseas aqui. E no caso das articulações sinoviais, a gente vai ter o seguinte. A gente tem uma cápsula articular. Tá? Existe uma cápsula articular. Esse tipo de articulação sinovial tem cartilagem articular entre as 2 peças ósseas. E é isso que você vai entender por artrose. Gente, a artrose é uma coisa que acontece basicamente nas articulações sinoviais, tá? Pode acontecer em articulações cartilaginosas? Pode. As articulações cartilaginosas, elas podem perder líquido, tá? Então elas vão desidratar e elas vão ter um processo de atrofia. E aí as peças ósseas adjacentes podem ter sintomas de artrose. Então isso pode acontecer também em articulações principalmente do tipo sínfise. E nas fibrosas? Nas fibrosas isso não ocorre, tá? O máximo que ocorre nas fibrosas é a substituição do tecido fibroso por tecido ósseo, que acontece no crânio de idosos, tá? Formando as chamadas sinostoses. Por exemplo, o sacro é um tipo de sinostose. Ele já foi vértebras separadas e hoje ele é fundido. Eu disse fundido. E essa fusão das peças, das vértebras que formaram o sacro, formaram o que é chamado de sinostose. Sinostose é uma articulação óssea. Então não é uma articulação, né? É um osso só. Então aqui nas 2 pontas aqui eu tenho cartilagens articulares aqui, ó. Tá? E entre essas 2 cartilagens articulares a gente tem um líquido na articulação sinovial, que dá o nome a essa articulação, que é o líquido sinovial. Ele tem um nome bonitinho, é sinóvia. Então sinóvia ou líquido sinovial é a mesma coisa. Então a gente tem um complexo articular na articulação sinovial. Então a articulação sinovial ela é muito mais complexa. E ela gera mais movimentos. E é aí que ela vai pagar o preço. Existe uma regra na ortopedia, e se você pretende seguir na ortopedia ou na esportiva, você tem que conhecer essa regra. É a seguinte, ó. Eu vou colocar aqui essa regra, vou escrever aqui, ó. Quanto maior a mobilidade, menor é a estabilidade. Então vocês têm aqui um complexo articular, ó. 2 peças ósseas unidas por ligamentos, esqueci dos ligamentos aqui, ó. Uma fusão ligamentar. Tem uma cápsula articular e no interior dessa articulação eu tenho cartilagem articular e líquido sinovial. A artrose, que é uma das coisas que eu vou falar nessa aula aqui, ela é causada por inúmeros fatores, tá bom? Mas um que ele está presente em qualquer tipo de artrose e artrite é o desgaste mecânico da cartilagem articular. Então é o desgaste mecânico da cartilagem articular que leva ao que a gente chama de artrose, tá bom? A gente já vai falar sobre as diferenças.
Aí você está se perguntando, Rogério, o que você quis dizer com isso aqui, ó? Quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade. Eu vou explicar. A articulação mais móvel do seu corpo é o ombro. E é a articulação onde a gente tem a maior quantidade de luxações. O que é luxação? Quando a articulação sai do lugar. Então olha isso, ó. O ombro ele tem 180 graus de movimentação e abdução e 180 graus de movimentação e flexão também. Ele possui movimentos amplos, ou seja, o ombro tem muita mobilidade. Porém, o ombro tem cápsula articular, tem ligamentos, líquido sinovial, cartilagem articular, tem a porra toda. Mas como ele é muito móvel, a gente precisa ter elementos musculares de estabilização. E aí entram os músculos do manguito rotador. Então, em algumas posições, principalmente nessa posição, que é a abdução e rotação externa, é onde a cavidade glenoide, né, a articulação glenomeral, ela está menos coaptada ali. Eu tenho menos estabilidade. Então, nessa posição, geralmente é onde ocorre a luxação. E aí, quando o cara tem uma luxação de ombro, quem já teve sabe. Geralmente o cara tem luxações frequentes, tem recidivas. Tá bom? No ombro, o problema maior não é a artrose. Tá? Porque o problema da artrose se dá em articulações de carga do membro inferior. Você pode ter uma baita de uma artrose na glenomeral que você não vai ter problema nenhum. Às vezes você até toma um susto, você vai fazer uma ressonância magnética, você está lá com uma baita de uma artrose no ombro, mas não é isso que está te causando dor, é uma ruptura de manguito, por exemplo. Então a artrose não é um problema para a articulação do ombro. Mas a ruptura ligamentar e a fraqueza muscular é, entendeu? Por isso que a gente diz que quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade. Então o ombro é uma articulação instável e está mais sujeita a ter rupturas, né? Luxações, entorses e problemas articulares em geral. Já o cotovelo, só para vocês terem uma ideia, o cotovelo é um complexo articular com 3 articulações. A articulação entre o húmero e a ulna, cara, ela parece um grifo. Ela é assim, ó. É a articulação mais estável do seu corpo. Por que ela é mais estável? Porque a gente tem uma segunda parte dessa regra. Quanto menor a estabilidade de uma articulação sinovial... Peraí, cara, nossa, o que eu escrevi, velho? Peraí, abafa o caso aí. Mano do céu, tô loucão. Quanto menor a mobilidade, agora sim, cara, esquece isso que eu falei. Quanto menor a mobilidade, agora sim. Aí a gente tem a regra inversa aqui para articulação húmero-ulnar. Quanto menor a mobilidade, maior a estabilidade. Isso é uma característica dessa articulação aqui, tá bom? Porque é o seguinte, para você ter uma luxação húmero-ulnar, cara, é muito difícil você ter uma luxação húmero-ulnar. Tem que ser uma paulada violenta no cotovelo. Isso acontece bastante no judô, tá? Que os caras caem muito com o cotovelo e pode acontecer essa luxação. Mas geralmente quando acontece a luxação húmero-ulnar, acontece a tríade maldita, né? Na minha época era tríade maldita, né? Agora chamam de tríade terrível. Mas basicamente a gente tem um complexo de lesões. Então você tem fratura luxação quando você tem uma lesão húmero-ulnar. Então isso aqui é uma regra importantíssima que você tem que levar para as articulações sinoviais. Porque geralmente quando você faz um tratamento num paciente, você está fazendo um tratamento numa articulação sinovial. É muito raro você ir lá para tratar por exemplo, um problema numa articulação cartilaginosa, tá? Exceto quando é nos discos, né? Mas você não trabalha a lesão discal, a não ser que você seja médico, faz uma dissectomia e tal. Mas o fisioterapeuta, em geral, ele vai trabalhar o entorno da coluna vertebral. Ele vai trabalhar
musculatura abdominal e da coluna vertebral. Então, é importante que você entenda que você estabilizando o segmento da coluna vertebral, você consegue reduzir dores da pessoa. Essa regra aqui é uma das regras mais importantes da ortopedia, para você entender como funcionam as lesões articulares. Joelho, qual que é o problema do joelho aqui? O que a gente vai entrar na regra? Por exemplo, o joelho é uma articulação muito móvel? Não. É uma articulação estável? Mais ou menos. O joelho vai entrar mais ou menos assim, ó. O problema do joelho é assim. Quando o joelho está completamente estendido, o joelho está em extensão completa, é o ponto de maior estabilidade do joelho. Só que você não está fazendo movimento nenhum. Por que é o ponto de maior estabilidade do joelho? Porque quando você está com o joelho completamente estendido, você não tem a capacidade de fazer movimentos rotacionais no joelho, tá? Então, com o joelho completamente estendido, não. A partir de 5 graus de flexão, você já tem a capacidade de rotacionar o joelho. Aí, conforme você vai aumentando a flexão, você aumenta o ângulo de rotação. E as lesões ligamentares do joelho, elas ocorrem nos movimentos rotacionais com o pé fixo, que é o que acontece em esportes, quando o cara ele está andando na calçada toda detonada e torce o joelho. Então, o que acontece? O cara fez uma flexão do joelho, pé fixo e rotação. Você entende como que é o negócio? Então, a partir do momento que você faz a flexão do joelho, você perde toda a estabilidade do joelho. Então, você tem que entender cada complexo articular do corpo. Não é só chegar lá e falar, o tratamento é assim, o protocolo é tal. Não é assim que funciona. Você tem que entender todo o processo, como que é a coisa aqui. E aqui eu tenho o joelho. O joelho é uma das articulações que mais sofre com artrose. E a pergunta é, Rogério, o que é artrose? Artrose é o desgaste da cartilagem articular. Isso é artrose. Geralmente é um processo mecânico relacionado ao envelhecimento. A artrose é quando a gente tem o desgaste da cartilagem articular, tá bom? O desgaste mecânico, o desgaste físico da cartilagem articular é chamado de artrose. Quando você tem uma inflamação no osso subcondral, no osso que fica por baixo da cartilagem, isso é o início do processo de artrite, tá bom? Então, a artrite é um processo inflamatório. A artrose é um processo degenerativo. Pessoal, vamos lá, vamos para concluir aqui. Uma coisa que é legal de falar também sobre a artrose, o processo da artrose é que nem você entender o motor de um carro. Não adianta você achar, e tem gente que acha isso, você vai comprar um carro, você vai lá e o cara está vendendo um carro por 5 mil. Ou o carro é roubado, ou o carro está detonado. É grande a chance do carro ser roubado pelo preço, então não cai nessa que você vai ser preso. E o segundo, com certeza o motor está detonado, se for um carro antigo. Por quê? Porque é natural o desgaste do motor. No motor do carro não tem que rolar óleo. Por quê? Porque é um processo mecânico de rotação. Na articulação acontece a mesma coisa. Eu tenho um processo mecânico de movimentação das articulações e para minimizar os atritos articulares eu tenho o líquido sinovial. E aí o líquido sinovial minimiza os atritos articulares, tá? Então isso é muito importante para você entender que o processo de artrose é um processo de desgaste natural, vai acontecer com todo mundo e é multifatorial. Qual que é a causa mais comum? Desgaste mecânico pela idade, beleza? Segunda causa comum, quando você tem uma lesão ligamentar, principalmente em articulações de carga, como joelho e quadril, as lesões ligamentares tornam as articulações instáveis. Lembra o quanto a estabilidade é importante para uma articulação? Quando você perde o ligamento do joelho, o que acontece? Sua articulação vai fazer o rolamento no eixo errado. O rolamento no eixo errado, no eixo antifisiológico, ele começa a gerar um desgaste em pontos da articulação que não são para ter movimentos. E aí você vai começar a ter um desgaste mecânico das cartilagens.
Então, é assim, uma pessoa que teve ruptura ligamentar no joelho, um LCA, um LCP, né, ligamentos cruzados, se você quer praticar esportes, é altamente recomendável que você opere. Isso você tem que recomendar também para o seu paciente. Porque assim, eu sou fisioterapeuta, o médico indica a cirurgia, mas o paciente pergunta muito para a gente, e aí, o que você acha? O que eu falava para os meus pacientes? Você quer praticar esportes? Quero. Faz a cirurgia. Ah, eu não vou praticar esportes, eu quero ter vida cotidiana. Vida que segue, não faz cirurgia. Tá bom? Então, é uma coisa interessante porque nem todo caso é cirúrgico. Porque depende muito do uso que o camarada vai fazer. Não é porque você tem uma ruptura ligamentar que você é indicado para cirurgia. Vai depender muito da sua aptidão física. Eu pratico esportes. Se eu tiver uma ruptura de ligamento cruzado, certeza que eu vou operar. Tá? Porque eu falei, meu, não vou ficar sofrendo. Tá? Porque se o cara tentar jogar bola com ligamento cruzado rompido, vai ficar gerando lesão o tempo todo. E isso leva a artrose precoce. Você altera o ângulo de rolamento da articulação e um cara que era para ter uma artrose aos 55, 60 anos, vai evoluir com uma artrose entre 35 e 40 anos. Então é importante que você tenha o conhecimento dessa regra ortopédica aqui, para entender essa questão das artroses, tá? E assim, uma última coisa que eu quero falar para vocês aqui. E uma coisa legal, assim, também de falar de artrose de joelho, o pessoal acha que a artrose é um processo homogêneo da cartilagem articular, né? O dia que você entrar numa cirurgia e ver como é um joelho com artrose, você não vai acreditar. O joelho, quando ele entra num processo de artrose, o desgaste ocorre no compartimento medial do joelho. É até triste, assim. Eu falo para vocês que eu ficava muito triste quando eu via um paciente que fazia uma artroplastia de joelho, porque, cara, dá uma dó. Que quando corta o joelho, né, você vê o joelho, o compartimento lateral do joelho está preservado, ele está ótimo. O compartimento medial está todo detonado. Então, geralmente é o compartimento medial do joelho que sofre com artrose. Porque o côndilo medial é mais baixo, o menisco medial é mais aberto, absorve menos carga, e aí quando você tem uma alteração ligamentar ou mesmo a idade, isso gera maior desgaste nesse compartimento medial. Então vocês estão vendo a importância de entender a anatomia segmentar, né, a anatomia do local, para vocês entenderem como as doenças se comportam. Que nem no quadril, como se comporta a artrose de quadril? A artrose de quadril ela pega a parte mais superior da cabeça e do acetábulo. Por quê? Por causa da carga. Então quando você imprime carga, a carga no quadril ela pega mais no teto do quadril. Então a gente verifica maiores desgastes no teto do quadril. Então o desgaste na articulação não é homogêneo, ele é heterogêneo. Mesmo que a pessoa esteja com um processo, com uma baita artrose, existe uma parte da articulação dele que ainda está preservada, mas não adianta nada. E assim, e artroses no membro superior? Meu, de boa. A artrose no membro superior, geralmente, ela não leva a pessoa a uma dor muito grande. Apesar de levar a limitação de movimentos, o problema do cara não é muito a dor, é a limitação de movimentos. O mais comum de artrose no membro superior é a artrose dos dedos, né? Os nódulos que se formam nos dedos. Porque a pessoa acorda com uma rigidez matinal que não consegue fechar a mão, né? E aí isso começa a se tornar dolorido com o tempo. Então é um problema também. Mas como no membro superior a gente não suporta a carga, os problemas de artrose maiores se dão na mão, onde a gente faz atividades mais finas. Então as artroses se comportam diferentemente em cada parte do seu corpo, tá? Então isso é uma coisa muito importante que você tem que saber. E para finalizar, eu acho que você tem que mandar um print nessa parte. Manda um print nessa tela aqui, hein? Vou fazer um print, vai. Esse é o print do dia. Esse é o print do dia e manda aí no chat um hashtag fez sentido para mim. Me marca lá no Insta que eu vou repostar vocês, tá bom?